essa revelação de ser revestido pelo próprio Jesus. Então o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja, a qual ele direciona uma palavra dura, dizendo: vocês decaíram da graça, vocês saíram da graça, vocês estavam andando corretamente, mas agora vocês pararam de crer corretamente, e agora vocês estão agindo conforme os seus próprios méritos. E ele continua dizendo no verso 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ele nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, que éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Preste atenção. Primeiro texto que eu li no livro de Romanos. Toda vez que eu lia Romanos capítulo 8, verso 17, eu ficava indignado. Porque é uma afirmação muito poderosa. Vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é de uma herança, de algo que não foi vocês que conquistaram, com os seus méritos, com a sua capacidade, com o seu esforço, mas é algo que foi conquistado, reconquistado. Para que nós entendamos essa herança, nós podemos voltar no início, o Éden. O homem desfrutava a presença de Deus na plenitude. Nós já sabemos da história, o homem ele cai e ele é desligado de Deus. No livro de João, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando o homem ele é desligado da fonte, que é Deus, que é amor, ele começa, os sentidos naturais dele começam a funcionar. A vista dele começa a funcionar, porque ele e Eva andavam nus e eles não viam que eles estavam nus. Porque a conexão que eles tinham com o Pai, todos os sentidos dele eram espirituais, não eram físicos. Amém? Então a primeira coisa, quando ele come do fruto, ele olha para ele e olha para Eva, eles percebem que eles estão nus. E qual é a primeira atitude que eles tomam? Eles vão lá e se escondem. E quando Deus ele entra no jardim, chama Adão, e Adão diz, Deus pergunta para ele: por que você se escondeu, Adão? E Adão fala: porque eu tive medo. Mas Deus não criou o homem com medo. Deus não criou o homem preocupado. Deus não criou o homem com ansiedade. O homem era satisfeito numa fonte. O homem era pleno numa fonte que era Deus. Se relacionar com Deus. Tudo que nós temos hoje é fruto da desobediência de um homem só, que é Adão. Quando ele peca, ele olha para ele mesmo e começa a observar tudo que ele tinha. Então, o reino que o homem desfrutava, o reino que o homem vivia, a presença de Deus contínua, sem cessar, a autoridade que o homem tinha de delegar o nome para os animais. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Deus levava os animais até Adão, e Adão falava: esse vai se chamar elefante, e o nome dele foi elefante, e chegou até nós como elefante. Então, algo que o homem perde do princípio do reino de Deus é a autoridade de declarar algo para o bem. Quantos de nós já falamos: parece que aquilo que eu falo para o mal funciona mais do que para o bem? Alguém já? Por que eu fui falar? Por que eu fui abrir minha boca? Você já falou isso? Não parece que tem um efeito maior o mal? Porém, o homem ele perde e aquilo é convertido para o mal.
Entende? Mas no início, o homem ele declarava algo com autoridade, com relacionamento com Deus. Isso era delegado por Deus, mas dentro da plenitude e dentro do propósito, onde o homem vivia em um reino inabalável, aonde não parava o relacionamento dele com a presença de Deus. Esse era o reino de Deus. Para nós entendermos, o homem caiu, ele perdeu o reino. E alguns de nós vamos pensar, por que Deus faz aquilo que ele faz com o homem, expulsa o homem do jardim? Ele poderia perdoar o homem, dar uma segunda chance para o homem, deixar o homem viver. Mas nós vemos a graça de Deus mais uma vez sendo manifestada aí. No jardim do Éden, no mesmo lugar onde estava o fruto proibido, que eles não poderiam tocar, existia a árvore da vida. E se eles comessem aquele fruto, não teria mais reversão, o homem nunca mais poderia voltar a se relacionar com Deus através do Espírito. Então, a atitude de Deus expulsar o homem do Éden é uma atitude de graça, dizendo, eu ainda tenho um propósito, eu ainda tenho um plano que é atemporal, que é o sacrifício do meu filho, amém? Então, nós já sabemos da história, levanta-se profetas, levanta-se os mestres, levanta-se os doutores da lei. Todos eles tinham informações sobre a religião judaica. Mas chegou um homem chamado Jesus Cristo. E a principal mensagem desse homem era, o reino de Deus está próximo. É chegado o reino, arrependei-vos. Mude a forma que vocês pensam. Até ontem vocês estavam pensando que tudo que vocês herdavam de Deus era por esforço próprio, por sacrifícios inacabáveis, por sacrifícios que não tinham valor nenhum. Mas agora o reino de Deus está voltando. O reino de Deus está entre vocês. A principal mensagem de Jesus não era, eu quero salvar vocês. A principal mensagem de Jesus era, o reino de Deus está próximo. Algumas pessoas vão dizer que existe o evangelho da salvação e existe o evangelho do reino. Eu acredito que existe um evangelho que nos traz a salvação e que nos traz a consciência do reino. Preste atenção. Quando nós somos salvos, como diz no livro de Romanos, que é pela graça, isso não vem pelo nosso mérito, esforço, por intermédio da fé. Nós reconhecemos o nosso estado de depravação total, que nós não conseguiríamos chegar sozinhos até Deus, porque nós estávamos afastados de Deus. E quando foi nos apresentado uma vida nova, a vida, quando foi nos esticado a mão para a vida, nós pegamos essa mão e agora nós estamos dentro da salvação. Amém? Nós estamos salvos. Porém, o reino de Deus, ele não para na salvação. A cruz, ela não é o final. A cruz é o início para a vida no reino de Deus. Por que nós se enrolamos na igreja? Porque nós pensamos que a cruz é o final. Eu já estou salvo e acabou, estou salvo de condenação. Agora eu vou viver minha vida tentando entender por que eu estou aqui. Sem saber o meu propósito, sem saber por que Deus me chamou, por que Deus me escolheu. E a igreja não é o resultado final, porque a igreja é algo que Deus inseriu dentro do reino, não o reino dentro da igreja, porque o reino de Deus existe antes da igreja. Desde o Éden, a igreja é uma estratégia de Deus para equipar os santos para o ministério, para o fluir, para preparar os santos. Preste atenção. Então, quando nós vemos a cruz como final, nós não temos mais propósito da nossa vida. E nós não temos a consciência daquilo que Deus nos chamou para ser. Que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, desse reino inabalável. Então, eu vivo no meu natural. Eu vivo, mesmo salvo, sendo alguém carnal. Você sabe o que é carnal? O que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Coríntios? Eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais. Eu tive que falar com vocês como carnais, porque vocês não entendiam as coisas que eu estava falando para vocês.
Ele estava se direcionando para um grupo de pessoas que já estavam salvas por meio da graça, mas ainda eram carnais. Carnal não é alguém que nunca teve contato com o evangelho, mas carnal é alguém que vive com os seus sentidos naturais. Crê pelo que vê, crê pelo que falaram, crê pelo que prometeram, crê quando a condição está dando certo, crê quando todas as contas estão pagas, crê quando tudo está dando certo, mas quando algo acontece de ruim, essa pessoa decai da graça e começa a murmurar e fala: Deus, o Senhor não está me vendo, Deus, o que o Senhor me chamou para fazer, porque o Senhor, eu não pedi para nascer. Uau! Você nunca falou isso, né? Acho que às vezes você não falou, mas você pensou. Não é verdade? Deus, eu não pedi para nascer. É bem dramático isso, né? Eu não pedi. Então, o que precisa mudar em nossa vida? O que precisa mudar? Em Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da renovação da vossa mente. Você vem até Deus e existem níveis de cristão. E agora eu quero entrar na maturidade. Lembra que o herdeiro, quando ele é menino, quando ele é mais novo, ele nada se difere de um escravo. Nós lemos aqui em Gálatas, amém? E ele está sob custódia, ele está sob a administração de tutores, até que chegue o tempo de maturidade para que ele tome posse dessa herança, desse reino inabalável, lembra? E existem níveis de maturidade que eu queria compartilhar com você, e se você trouxe caneta, você pode anotar, amém? Eu queria falar de 4 tipos de homens, amém? O homem natural. Existem várias referências bíblicas que falam sobre esse homem natural. Depois você pode abrir Romanos 7, capítulo 5, Romanos 7, capítulo 18, Romanos 7, 25, Romanos 8, 3, 9. A Bíblia vai falar desse homem que é natural. No grego quer dizer sarx. E quem é esse homem natural? Ele é um homem que possui carne sobre os ossos. Ele só existe para atender os seus impulsos, para atender os seus instintos. Esse é o homem que não entende o estado dele de depravação total. Ele existe para atender o instinto dele. Então, um homem sem Deus, ele é como um animal. O homem e a mulher, eu estou dizendo a criação, a criatura sem Deus, sem o conhecimento de Deus, ele responde o coração dele, pede para ele fazer. Esse é o homem natural, ele não tem ciência do estado dele. Existe o segundo homem, que é o segundo homem chamado carnal. Ele é o homem carnal débil. Ele não tem entendimento. Ele teve contato com Deus, ele teve contato com o estado dele, mas ele ainda atende às suas paixões. Esse é o homem carnal. Amém? Existe outro homem, o homem carnal sarkikos, do grego original, que é o homem carnal. É o homem que é ainda governado por sua natureza, ou seja, ele está sobre o controle dos apetites animais e ele reage de acordo com as suas influências emocionais. Eu falei já de 3 níveis de homens que tiveram o primeiro. Ele não teve contato com Deus, ele já teve o estado. O outro homem, ele já teve consciência do seu estado de depravação total, que é: eu sem Deus não sou nada, eu sem Deus não estou salvo, eu sem Jesus não estou salvo, eu estou condenado. Falei do terceiro homem, que ele já teve contato com Deus, ele vem para a igreja, ele é um ser, mas ele ainda continua vivendo pelos pensamentos dele, natural. Entende? Mas a maturidade está no homem espiritual. Amém? Amém? No homem espiritual. Quando Deus criou
você e eu, através de Adão, preste atenção, ele cria primeiro o espírito do homem. E depois ele cria o corpo do homem, que é um veículo para colocar o espírito do homem. Então você não é um espírito que possui um corpo. Entende? Você é um espírito que tem um corpo. Entende? Você não é um corpo que possui um espírito. Você é um ser espiritual. As pessoas costumam dizer, não espiritualiza tudo. Sabe o que isso significa? Dentro do propósito de Deus, se afasta de Deus. Porque você foi criado espiritual. A sua origem, você foi criado na sua essência, um ser espiritual, para se relacionar com Deus, não pelo que você vê, não pelo que você, entende, os naturais, pelo que você toca, mas a Bíblia nos garante que a fé é aquilo que nós não vemos. E isso está ligado, relacionado a uma mentalidade espiritual de um homem maduro em Deus, que entende quem ele era, não quem ele se tornou. Porque agora, aquilo que ele se tornou, já foi redimido pela cruz. O sangue de Jesus trouxe ele de volta para o estado original. E agora ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nada mais falta para esse homem, porque esse homem vive a plenitude dos tempos, que é Cristo revelado. Uau, deixa eu tentar explicar para você. Tudo que os profetas diziam, tudo que os homens diziam sobre Jesus, vai vir um nascido de uma mulher, desde o livro de Gênesis, agora aparece no tempo, e quando ele está lá na sinagoga pregando sobre o reino de Deus, toda vez que alguém cita um texto, ele fala, cumpriu. Deixa eu explicar para você, ele chega um dia, os antepassados estavam pregando sobre alguém que viria para ajudar os judeus, e ele entrava na sinagoga e falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, eu devolvo novamente a sua cidadania celestial, você não é dessa terra, você está aqui de passagem. Sabe por que não faz muito sentido para nós? Porque nós preferimos uma conta de luz paga ao invés de relacionamento com Deus. Nós preferimos um emprego novo. Eu não estou falando que é errado, é muito bom. Eu quero um emprego novo também, amém? Ganhar mais é muito bom. Não é verdade? Mas a mesma Bíblia diz que as coisas que nós vemos, elas são passageiras. E aquilo que nós não vemos, isso sim que nós devemos se importar. Entende que você e eu, nós só conseguimos se relacionar com Deus através do Espírito. Do Espírito. Você não consegue se relacionar com Deus com a sua carne. Porque se fosse pela tua carne, pela tua vontade, você nem estaria aqui, você estaria dormindo no culto. Amém? Mas o teu espírito que foi recriado em Deus, agora ele recebe uma reprogramação. Porque quando o homem cai, o sistema, eu vou contextualizar. O sistema do homem original entrou um vírus. E o homem precisava de alguém com antivírus que ninguém mais poderia oferecer, a não ser o próprio Criador daquela máquina infalível que é o homem. Preste atenção. Então os homens faziam sacrifícios, mas esse antivírus não funcionava, porque era temporário, aí o cavalo de Troia vinha de novo. O homem continuava pecando, o pecado dele é o cavalo de Troia, amém? Ele continuava afastado de Deus, e o HD dele estava ficando cheio, Rafael, cheio de coisas que não agradavam a Deus. Mas alguém veio com o antídoto. Uau, sangue poderoso de Jesus. Veio e limpou o homem novamente. E o espírito do homem que foi desligado no Éden é religado novamente. E a reprogramação volta para o estado original. Agora ele volta a se relacionar com Deus como no início. E o homem com a religião, o homem com seus costumes, ainda tenta viver a sua vida. Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu sou cristão, eu
sou pastor, eu sou evangelista, eu sou. O evangelho não é o que você faz, o evangelho não é o que eu faço. O evangelho é quem nós estamos se tornando. O primeiro texto que eu li, Romanos 8, 17, diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, amém? E se nós participarmos do sofrimento de Cristo, nós também participaremos da glória dele. E aí eu vou pegar uma frase que o pastor Robson postou, que a gente estava conversando, aí fluiu essa frase, né? Que todo sofrimento que não gera Cristo em você é inútil. Tudo que nós passamos, Deus, Ele aproveita tudo. Tudo, até os seus erros, Deus vai aproveitar. Porque Ele é graça. Ele é amor. Ele vai pegar o seu erro, e como o Wellington gosta de dizer, Deus é oportunista. Ele vai pegar o seu erro para fazer com que Cristo seja formado novamente em você. Porque quando nós chegamos de novo perto de Deus, nós somos o primeiro homem carnal, entende? Mas aí nós vamos avançando, nós vamos entendendo as coisas. Nós vamos entendendo que não é apenas ter um rótulo de crente, não é apenas vestir uma roupa de crente ou falar como crente, mas é receber o reino de Deus novamente dentro de nós. Entende? É receber de novo a identidade que Deus criou eu e você para sermos. Romanos capítulo 8, verso 5. Abre na sua Bíblia, rapidinho. Posso ler? Amém? Romanos capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem quer vida e paz? Meu Deus. É a mentalidade espiritual do homem original da criação de Deus. Entende? Onde que eu parei? No 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Você entende por que o estado carnal, o estado de imaturidade, dificilmente alguém não consegue se relacionar com Deus, e essa pessoa ela cai diversas vezes, porque ainda ela tem uma mente carnal, e a Bíblia diz que talvez ela pode se relacionar com Deus, nesse texto, talvez, vai que Deus tenha dó, é impossível, não tem como se relacionar com Deus, ela não consegue, essa natureza não consegue se submeter à lei de Deus que é perfeita. Mas quem tem a mentalidade no Espírito, que é a maturidade, isso que é maturidade, a nossa vida cristã, é quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus, e eu vou me aproximando de Jesus, e mesmo sabendo dos meus erros, dos meus pecados, mas eu tenho a consciência que todos eles foram pagos, e agora Deus, Ele recriou o meu espírito para se relacionar com Ele. Agora eu não preciso fazer sacrifícios, esforços, mas apenas crer naquilo que Ele falou sobre mim, aquilo que Ele liberou ao meu respeito. Então, eu vou continuar lendo. 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas Cristo está em vocês. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aleluia. Eu vou continuar lendo, meu Deus, muito forte.
se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Vamos entender isso aqui, vamos. Isso é muito louco. O pecado ele está atrelado à nossa carne, ao nosso corpo, amém? O texto que nós acabamos de ler diz que, por conta de Cristo, nosso corpo, deixa eu ler de novo. Mas, o 10, tá? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, amém? Então, quando Cristo morre, quando Cristo desce às mais profundezas, ele leva esse castigo do nosso corpo. Uau, amém? Então, nosso corpo está morto para o pecado. Deixa eu continuar. E se o Espírito daquele, verso 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Então, aquilo é muito louco. Ele trouxe novamente, restaurado. Agora você tem uma identidade renovada em Deus. O nosso corpo foi morto por causa do pecado e em Cristo foi descontado para que ele pagasse toda a dívida. Toda a dívida. Não apenas para te salvar, mas para trazer uma consciência de que você não era assim antes de cair. Que você não tinha medo antes de cair. Que você não tinha dor antes de cair. Que você não cismava que alguém estava falando de você. Que você não tinha medo. Então, nosso corpo mortal, ele recebe, através do Espírito que ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo, que habita em nós, recebe esta restauração, e todos os nossos membros, todos os membros dos nossos corpos, é apresentado todos os dias a Cristo como sacrifício vivo. E eu não atendo mais as minhas paixões, eu não atendo mais aquilo que minha carne deseja, porque em Cristo eu sou nova criatura. Agora eu não preciso responder um tapa com tapa, agora eu não preciso responder um xingamento com xingamento, porque eu tenho uma natureza restaurada. Eu não preciso falar mal das pessoas, eu não preciso, porque eu sou completo em Deus, eu não preciso de fofocar. Eu não preciso comprar um tênis novo para ser completo em Deus. Eu não preciso ter uma casa nova para ser completo em Deus, porque é algo que está na minha mente, é algo que Deus restaurou no meu coração, é algo que Deus regenerou no meu espírito e me trouxe de volta para o propósito. Porque qualquer um pode ter um carro muito bom, qualquer um pode ter uma casa muito boa. Amém? E não necessariamente essa pessoa é de Deus. Eu já vi mas muitas pessoas que não está nem aí para Deus, mas tem muitas coisas, muitas. E ter não quer dizer nada, mas ser quer dizer tudo. E é o que Cristo está fazendo comigo e com você. Todo o sofrimento que nós estamos passando é por um propósito, é um único propósito. Até os nossos erros. Gálatas de novo, eu quero acabar essa mensagem, tá? Gálatas, capítulo 4, verso 19. Amém? Deus está falando com você? Amém. Mesmo? Então tá bom. Aleluia. Amém? Deus ele está te dando uma mentalidade nova. Deus ele está me dando uma mentalidade nova. Enquanto eu ministro, eu também recebo essa mente de Cristo, amém? Olha aqui para mim, antes de nós lermos esse último texto. O reino de Deus existe muito antes da igreja, lembra que eu falei? E essa herança que Deus ele quer liberar para os filhos maduros é tomar de volta, é dar de volta a autoridade sobre esse reino que é invisível. Você que vai escolher crer ou não. Porque Deus não é dono do que você escolhe acreditar. Você pode acreditar que tudo isso que está sendo pregado você já ouviu e que não faz sentido para a tua vida, mas você pode acreditar e viver a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida, mesmo com o sofrimento. Porque o sofrimento tem um propósito.
Gálatas capítulo 4, verso 19. O apóstolo Paulo está dizendo: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Vou parar aqui. Mulheres que tiveram filho, vai, levanta a mão. Dor de parto é da hora, né? Não, eu quero que as mulheres se manifestem essa noite. Quem teve filho aqui? Já olha para a cara do marido, se o marido está perto. Dor de parto é de boa, né? Cosquinha, né? Sossegado. Vocês não esguelam, não gritam. Médica não fala, mãezinha, calma. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou sentindo dores de parto, filhos, por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Até quando a gente vai sofrer? Até que Cristo seja formado em cada um de nós. Porque essa é a plenitude dos tempos, que é Cristo em nós, a esperança da glória, o Filho maduro agora em Cristo. Lembra que você agora, quando Deus olha para mim, para você, Ele não olha mais você, mas Ele olha Jesus, porque você foi revestido de Cristo. Mas imagina, uma mulher, ela vem aqui, ela pega uma menina bem estabanada assim, que gesticula, e aí leva lá para a Inglaterra e fala: você vai ser uma princesa, você vai ser a próxima princesa. Imagina o desastre disso. Você vai ser a princesa, e aí ela gosta de tirar selfie, ela gosta de dar tchau para todo mundo, de assobiar, mas ela vai ser a princesa, a próxima princesa, porque isso era herança, descobriram que ela tinha um parentesco, que ela vai ter que ser a princesa. Ela deixou de ser menos princesa porque ela errou, ela continuou sendo princesa, agora ela vai ter que aprender como se comporta como uma princesa. Então, quando ela começar a gesticular, oh, e aí, tudo bem? Aí alguém vai falar para ela: princesa faz assim, ó. Aí ela está na mesa, sentada, comendo, eu quero colher, dá a colher para me comer. Aí com a perna aberta, alguém vai chegar, fala para ela: tenha modos, se comporte, você é uma princesa. Preste atenção, você, nessa ilustração, você é essa princesa. Você é herdeiro de Deus, você é cordeiro com Cristo. E o que nós estamos fazendo aqui na igreja, se a igreja não é o resultado final desse reino, nós estamos sendo preparados para sermos princesas de Cristo. A se comportarmos, porque alguém salvo que não muda a mente, pode até ser salvo, mas pode viver uma vida desgraçada aqui na terra. Mas vai ser salvo. Mas se você e eu, se nós quisermos tomar posse de tudo que o reino tem, de tudo, eu não estou falando só de prosperidade, eu estou falando de prosperidade em dinheiro, mas felicidade, paz, abundância, alegria no espírito, satisfação total. Nós precisamos aprender a ser transformado pela renovação da nossa mente. Entende? Tudo que nós estamos fazendo aqui é um treinamento para que nós manifestemos isso para o mundo. Romanos diz que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos esses que são equipados na quarta-feira, que são equipados no domingo, para manifestar lá fora. Aqui é treinamento. E nós, talvez, estamos olhando o nosso cristianismo, a nossa vida cristã, vindo aos cultos, só como vir aos cultos, entende? Eu estou vivendo o meu cristianismo para eu mesmo. Então eu acordo esperando uma boa notícia, para que essa boa notícia me alegre. Eu espero algo de alguma pessoa, do meu patrão, uma promoção. Eu espero o meu marido chegar diferente. Eu espero todas as condições que me afligem, que fazem eu sofrer, se tornarem diferentes. E esse é o meu cristianismo, para eu mesmo. Para eu mesmo, para satisfazer aquilo que eu quero, os meus desejos, as minhas vontades, tudo aquilo que eu quero. E todas as vezes que nós chegamos na igreja com esse entendimento, com essa mentalidade carnal, nós se decepcionamos. Todas as vezes que eu tive essa mentalidade, alguém deve alguma coisa para mim. Deixa eu dizer para você, ninguém deve nada para você. Você é completo em Deus. E todos os dias, quando você acordar em Deus, você que deve para as pessoas. Porque Jesus, em Filipenses, diz que Ele, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus.
mas tomando forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz, e foi obediente até a morte de cruz. E por causa dessa atitude de Jesus, Deus, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, no céu e na terra e debaixo da terra. O reino de Deus te dá autoridade para servir pessoas. Você não vai ficar esperando que alguém te dê algo. Não, você não vai esperar a atitude, algo diferente no seu dia acontecer de bom, para que você seja pleno e satisfeito em Deus, mesmo que não aconteça nada de bom, mesmo que não tenha novas notícias. Deus me supre, porque Ele me trouxe de volta ao estado original da criação dele. Eu sou plenamente satisfeito naquilo que é Deus. Não em uma notícia nova, porque esse cristianismo vai barrar a tua fé. Entende? Vai barrar a tua vida. E aí eu e você, nós ficamos andando como meninos. Sabe quando o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino eu pensava como menino, agora eu sou homem, eu penso como homem. Ele está dizendo de quando ele estava debaixo da lei, ele agia por conta da lei, mas agora que ele recebeu a graça, a maturidade, agora que ele recebeu a revestimenta de Cristo, agora ele se vestiu de Cristo, agora não é mais ele, mas Cristo vivendo nele, ele não espera mais nada de ninguém, ele sofre pela causa de Cristo, ele sofre por conta da obra de Deus, ele sofre por conta do reino de Deus, e ele não espera que o pastor faça uma oração por ele não espera que as pessoas falem para ele, você é amada, porque essa pessoa, ela é plena em Deus, ela não é arrogante, ela reconhece quem Deus criou ela para ser. E eu quero terminar com o Salmo de número 8, abre aí, Salmo de número 8, aí a gente vai fechar, amém? Você é a versão original da criação de Deus, fala para alguém isso, você é a versão original da criação de Deus, viu? Hoje sua mente está sendo renovada, reprogramada, para que você funcione, não aqui dentro, você está sendo só equipado aqui dentro. Só os pendrive, os programas, como que fala os programas lá? De computador. O software está sendo atualizado para que você funcione lá fora legal, entendeu? Na sua casa. Por quê? Imagina, se o nosso cristianismo se baseasse em 2 cultos. Se a gente vivesse a nossa vida cristã para viver 2 cultos. Que ridículo, não é verdade? 2 cultos. Eu vou jejuar, vou orar para ir para a igreja. Glória, glória, aleluia. Agora eu vou para a minha casa. Vou esperar agora o outro culto de domingo. Volto no domingo. Glória, glória, aleluia. Saio, vivo a minha vida que eu quero. Não. O que Deus está fazendo conosco é equipando para que nós vivamos um culto racional, contínuo, sem parar, não vai ter interrupções. Você vai estar no ônibus, você está conectado com Deus, você está, aonde você estiver, no banheiro, você está conectado com Deus e sendo suprido por Deus, todas as suas necessidades emocionais, tudo será suprida por Deus. Amém? Vamos ler. Salmo de número 8. Todos acharam? Só eu que não achei. Amém? Eu gosto muito desse texto. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Firmastes o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmastes, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes, e coroastes de glória e de honra. Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, até animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É tipo um anjo falando, um anjo com inveja da gente. Senhor, quem é o homem para que o Senhor se importe com ele?
Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? O Senhor fez ele um pouco menor do que os seres celestiais. No original é Elohim, um pouco menor do que Deus, é uma porção de Deus, entende? Uau, amém? Você é uma porção de Deus, a imagem e semelhança está sendo restaurada em você e em mim. O Senhor coroou ele de honra e de glória. Uau, isso é poderoso demais. Então eu não espero glória de ninguém, eu não espero honra de ninguém. O meu cristianismo não é para mim mesmo, mas é o modelo de cristianismo que Jesus veio nos ensinar, porque ele não veio apenas nos salvar, mas ele veio trazer a mensagem do reino dele. E toda a herança é liberada, toda herança é liberada para filhos maduros. Amém? Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos fazer uma oração, todos nós. Guarda isso. O que você faz dentro da igreja não é quem você é. O que você faz não é quem você é, mas é aquilo que você está se tornando. E Deus está restaurando a imagem dele em você. A imagem de Deus, a imagem do Deus invisível é Jesus em mim e em você. Amém? Feche os teus olhos. Se você pudesse colocar de pé, coloque a mão no teu coração. Amém?